Bom, a meta de inflação para 2019 é 4,25%, é o centro da meta. Bom, pelo regime de metas de inflação que o Banco Central tem que pôr em prática, é impossível você acertar ali no alvo certinho, né? Os preços são livres na economia, eles variam dependendo de muitas coisas, né? Tomate, por exemplo, no ano passado, foi o produto que mais subiu de todos os produtos da economia brasileira, medidos pelo índice, foi o produto que mais subiu. Por quê? Deve ter tido algum problema climático, na safra, alguma praga, alguma coisa que reduziu a oferta da fruta, né? Porque tomate é uma fruta. Pois bem, se a inflação chegar a provavelmente 4,5%, 5,5%, o Banco Central ainda estará dentro da meta. Se ela cair muito, por exemplo, se ela cair abaixo de 3 ou em torno de 3, a inflação, o Banco Central terá errado na mão, na política monetária, e estará muito abaixo da meta, ou seja, ele deu um aperto mais forte do que o necessário. Bom, então pensando para frente, o que pode acontecer esse ano? Tudo indica que a gente deve ter uma repetição do ano passado. Ano passado a gente teve uma inflação de 3,75, medida pelo IPCA, né? O IPCA é um índice que mede a variação de preços numa cesta de produtos de famílias com renda até 40 salário mínimo. O NPC até 8 salário mínimo, o IPCA até 40 salário mínimo. Então é uma coisa muito ampla, entra preço da passagem aérea, preço do combustível, enfim. E no ano passado, por exemplo, a energia elétrica foi o item que mais pesou na inflação. Porque hoje a energia elétrica ela tem um regime mesmo para os consumidores cativos, são aqueles que não podem negociar o valor da sua conta, depende das chuvas, né, da oferta de energia elétrica. Hoje a energia mais barata que a gente tem é a gerada nas hidrelétricas. E como a gente depende da chuva para encher os reservatórios, né? Quando os reservatórios estão mais cheios, a organização, né, o que decide de quem vai gerar energia elétrica, que é o ONS, ele vê assim, o reservatório está muito cheio, então você, hidrelétrica, pode aumentar aí a velocidade das suas turbinas e gerar uma energia mais barata. Se o reservatório está numa situação ruim, ou seja, está baixo, você tem que economizar aquela água armazenada. O que você faz? Você aciona outro tipo de energia mais cara. É por isso que o consumidor paga a bandeira amarela, né? A bandeira vermelha, quando a situação está mais crítica na oferta de energia. Então, no ano passado, como não choveu tanto quanto a gente precisava, a gente passou uma boa parte do ano com a bandeira vermelha. Então, esse item foi o que mais pesou no índice de inflação. A gasolina também, porque o preço do petróleo subiu muito no mercado internacional e hoje a gente tem uma política de preços que acompanha os preços dos derivados lá fora. Você vê que, por exemplo, quando a Petrobras aumentou muito o preço aqui, houve uma enxurrada de importação de gasolina. Que no mercado internacional é assim, é igual carne, né? Se você vende muito picanha, fica sobrando ali o chão de dentro. Aí você vende aquele chão de dentro por qualquer preço. Então sobrou muito gasolina lá fora, ele chega aqui barato. Então a Petrobras tem que ter uma política que fica olhando o mercado internacional o tempo todo. E no caso do ano passado, teve espaço para eles aumentarem a gasolina. Então o óleo diesel também aumentou muito, tanto que teve aquela greve dos caminhoneiros. Mas o pessoal que estuda a inflação avalia que se a gente tirasse os impactos negativos da greve dos caminhoneiros, a inflação no ano passado, em média, não teria passado de 3%. Não teria ultrapassado, teria ficado abaixo da meta. Então, o resumo da ópera aqui é o seguinte: qual é a política monetária que o Banco Central tem que adotar esse ano?
De um lado ele está olhando o que os Estados Unidos estão fazendo, os Estados Unidos vem aumentando a sua taxa de juros, né? A taxa de juros lá estava baixa demais, estava irrealisticamente baixa, para ajudar a economia americana a se recuperar daquela crise tremenda de 2008. Então a gente não pode ter uma taxa de juros muito baixa aqui, muito próxima do que os americanos cobram, porque o dinheiro do mundo vai parar todo lá. A gente tem que pagar um prêmio para quem queira vir para cá. Então a nossa taxa de juros tem que ser um pouquinho maior, ou suficientemente maior para atrair capital externo, para fechar as contas. Mas também não pode ser muito alta a ponto de fazer com que a economia continue patinando do jeito que está. Então tem que ter ali uma arte, uma maestria de colocar a taxa de juros num ponto que ajude a economia a respirar, evite que a inflação passe de 4,25% e continue sendo um paraíso para investidores estrangeiros, principalmente aqueles que compram títulos de renda fixa no Brasil. Já, ao que tudo indica, um pequeno espaço para a redução da taxa de juros no Brasil. Hoje ela está em 6,5%, podia ir a 6,25%. Muita gente que vive de rendimento financeiro não vai gostar dessa história, mas se a economia como um todo puder respirar mais, vai ser bom para todo mundo. Não existe milagre em economia, não existe o milagre da multiplicação dos pães. Para a gente multiplicar os pães é preciso produzir, trabalhar, aumentar a eficiência. Não tem receita de multiplicação dos pães.